Teve essa palavra esclarecedora, que refere-se ao livro de Jó. É uma repercussão do que Deus quer dizer com o livro de Jó. Quero convidar você a ler o livro de Jó essa semana. Mas escute o que diz a primeira leitura. Eu dei a essa palavra o nome de Jó e a soberania de Deus. As teses de Satanás que são colocadas nesse livro caem por terra diante das constatações que nós vamos fazer aqui. O texto em Jó, capítulo 1, versículo 1 em diante, diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, portanto ele tinha 10 filhos. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Era o homem mais rico do Oriente. Vou repetir pela terceira vez: era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comer e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó, olha só como é que o cara era, mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um destes. Só um minutinho. Eu apertei errado aqui. Então você tem que ter paciência com o pastor, tá? Estou aprendendo. Oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez seus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Presta atenção, foi Deus quem perguntou para Satanás: de onde você veio? E Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, diga comigo, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Olha só, será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Olha o desafio, a tese de Satanás. Se você amaldiçoar ele, vai desafiar você. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Vamos pular para o capítulo 2, versículo 1. Num outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. Em algumas versões está escrito: os filhos vieram apresentar-se ao Senhor. E Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio, Satanás? De onde você veio? De onde você veio? E Satanás então respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou o meu servo Jó? De novo ele repete: não há ninguém na terra como ele. Escute, irmãos, preste atenção, quem está falando isso é Deus para ele. É Deus que está definindo o caráter de Jó. Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo que tem por sua vida. Quer dizer, toque na saúde dele e eu quero ver. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Disse o diabo, disse Satanás para Deus. O Senhor então disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus,
nós oramos nesse momento para que o Senhor nos fale da tua soberania. E o Senhor fale em cada coração que está presente aqui essa noite, para avaliar o posicionamento que o Senhor tem diante das dificuldades que nós vivemos, diante das atrozes dificuldades que alguns de nós, com lágrimas, estamos vivendo. Por isso, Pai, em nome de Jesus, derrama do teu Espírito nesse lugar, Senhor. Esse é o milagre que nós precisamos essa noite. Nós queremos sair tocados daqui. Que não seja de novo o pastor a falar, mas seja o teu Espírito a ministrar as vidas nesse lugar, em nome de Jesus. Amém? Amém? Você pode sentar, por favor? Esses dois textos registram esse episódio desta reunião de Deus com os seus filhos ou os seus anjos, uma reunião que aconteceu lá nas regiões celestiais. Nós não sabemos como ou porquê, porque a Bíblia não descreve os detalhes dessa história, mas o certo é que aparece por lá Satanás na tal reunião. E curiosamente, é Deus, como eu disse, que provocou a conversa com Satanás, fazendo-lhe uma pergunta, dizendo: de onde vens? E Satanás responde: de rodear a terra e passear por ela. Satanás está dizendo: eu sou um turista inveterado. Fica andando por aí, investigando pessoas. Satanás fica andando por aí, investigando famílias, investigando igrejas, investigando, procurando aqui e ali uma brecha para atuar, procurando oportunidades de entrar em ação. Por isso ele estava por lá rondando a reunião de Deus com seus filhos, procurando situações comportamentais para poder acusar a gente, andando em derredor para tragar os distraídos. Preste bem atenção o que Satanás faz: esperando as ilegalidades dos mornos para rugir e devorar os que não estão atentos e não vigiam. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, Pedro falou: olha, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. E Deus provoca de novo então o Satanás e fala: observaste meu servo Jó? Não tem ninguém na terra igual a ele. Homem íntegro, homem reto, homem temente a Deus e que se desvia do mal. E Satanás poderia ter respondido para Deus: Deus, na verdade esse daí eu nem conheço muito bem, nunca encontrei uma brecha nele, eu nunca examinei a vida dele, não. Esse daí me passou por alto, nem vi, nem sei quem é direito esse tal de Jó. Mas não é assim. Satanás é muito esperto. Ele quer tragar, ele quer devorar a todos, especialmente aqueles que dizem que creem em Deus. Ele quer devorar, ele quer testar. E se você pensa que pelo fato de você levar uma vida piedosa, reta, íntegra, você não vai ser atacado, Satanás não vai atacar você, então, meu querido amigo, minha querida amiga, eu quero dizer para você que você está enganada. Vai atacar sim. Talvez depois de Deus, ninguém está constantemente examinando mais a sua vida do que o próprio Satanás. E Satanás respondeu então para Deus: mas também pudera Deus, tu cercaste o homem com uma proteção tremenda. Você colocou uma parede em roda do cara, tu abençoaste a vida desse sujeito, tu abençoaste a casa dele. Tudo que esse cara põe a mão vira dinheiro. Tudo que ele põe a mão é abençoado. Os bens dele se multiplicam na terra. Desse jeito, qualquer um vai te adorar. Qualquer um vai querer te adorar. Quem não quer te adorar? E Satanás está insinuando aqui duas coisas. Preste atenção. Ele está dizendo que Deus precisa subornar as pessoas com bênçãos para ser adorado. E Deus não precisa subornar ninguém. Mas ele está dizendo, ele também está dizendo na segunda coisa que as pessoas só adoram Deus porque são abençoadas por Ele. E não é verdade. Satanás estava dizendo, esse negócio de adoração, de culto, de devoção, é uma troca que as pessoas fazem com você, Senhor. É uma barganha, é um negócio. Deus abençoa e eu adoro. Deus abençoa
E eu adoro. Eu faço um bom negócio durante a semana, daí eu vou na igreja. Se eu estou indo mal, eu nem vou na igreja. Se eu faço um bom negócio, eu dizimo. Se eu estou indo mal, eu não dizimo. Enfim, eu tenho essa convicção. Deus abençoe e eu adoro. Aí Satanás levanta suas teses, que eu quero partilhar com vocês essa noite, para a gente entender profundamente o amor de Deus por nós e a sua soberania sobre tudo. Diga comigo, Deus é soberano. E a primeira tese que Satanás levanta é a seguinte: ninguém ama mais a Deus do que ao dinheiro. Satanás fala para Deus: ninguém ama mais a ti do que o dinheiro. E eu quero saber se o camarada que é rico, que é próspero, perder tudo que tem, e aí? Ele vai continuar te adorando? Onde vai parar a fé, a confiança e a devoção, a piedade dessa pessoa? Satanás então levantou a primeira tese: ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. Satanás falou: Senhor, ninguém ama mais. Logo em seguida Satanás levanta a segunda tese: ninguém ama mais a Deus do que a família. Não, o Senhor não vem com essa história. Tire a família das pessoas, e eu quero ver elas amarem mais ao Senhor, te adorarem ainda. Desarticula a família para ver. Enfrenta a enfermidade, a doença, etc. para ver. Enfrenta o luto para ver se todo esse castelo de confiança que essas pessoas dizem que tem no Senhor não desmorona, não entra em colapso. E sem que Jó soubesse, Deus constitui Jó o seu advogado na terra e põe na mão de Jó a sua defesa. Olha como Deus faz. Porque o problema aqui é que o caráter de Deus está sendo acusado, está sendo questionado por Jó, por Satanás, desculpa. Está afirmando que Deus teria que subornar as pessoas com bênçãos para receber delas adoração. E Deus nem pensa nisso. Deus ama incondicional, é soberano e pronto. E diz a Bíblia que Satanás sai dali com uma ordem de Deus. Você pode então tocar no que ele tem, mas você não pode tirar a vida dele. Em outras palavras, Satanás é um ser limitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus permite. A gente começou a ler um livro que a gente ganhou lá do MFI, que explica exatamente isso, um livro do Cote. Ele só pode ir até onde Deus pode ir. É até os limites que Deus estabelece. Nenhum centímetro a mais. Como dizia Lutero, outro dia estava lendo, ele fala assim: Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Ele só vai até tal lugar. Ele só pode ir até onde Deus permite. E diz o texto no verso 13, que um único e só dia, Satanás vai usar os sabeus, vai usar o fogo, vai usar os caldeus, vai destruir, acabar com tudo que Jó possuía num só dia. Num só dia. Veio os sabeus, roubam tudo. Você pode ler lá no livro de Jó. Veio os caldeus, levam o resto. E acaba destruindo tudo que ele tem, e ele fica sem nada num só dia. E como nós lemos no versículo 3 do capítulo 1, que Jó era o mais rico, era o homem mais rico do Oriente, ele era o Bill Gates da nossa época aí, e ele vai à falência. Jó vai à falência. Está decretada a bancarrota de Jó. Ele entra em colapso. O que será que eu e você faríamos se entrássemos em colapso? Se amanhã cedo nós descobríssemos que não tínhamos emprego, não tínhamos trabalho, não tínhamos dinheiro, não tínhamos comida, não tínhamos nada, o que faríamos? Será que nós adoraríamos Deus? Num único dia, o homem mais rico daquela região se torna o mais pobre. Você e eu conhecemos pessoas que por muito menos, não passando por uma situação tão avassaladora como essa, porque essa é uma situação extremamente caótica, avassaladora,
Por muito menos que isso, pessoas tiram a vida. Eu me recordo quando nós morávamos lá em Pato Branco, que uma pessoa teve uma maxi desvalorização do dólar de 30% naquele dia. Naquela noite, ele se matou, porque ele tinha lá uma dívida de $300 mil no banco. Então de um dia para outro ele devia 30% a mais, e ele se matou. Eu me lembro que a viúva dele acertou tudo, ficou desfrutando da beleza da vida, e ele se matou. Muitos, por muito menos, tiram a própria vida. Outros se entregam ao ceticismo. Outros, por muito menos, vêm para a igreja, tentam um projeto com Deus, fazem uma promessa, como se falava antigamente. A promessa não se cumpre, eles vão embora e nunca mais voltam para a igreja, porque eles querem colocar Deus na caixinha do tamanho deles, da cabeça deles. E você vai entender nessa palavra que Deus não tem isso. Muitos se rebelam contra Deus. Fala, que Deus é esse que os caras falam que amam e me tirou tudo? A pergunta é: Satanás teria razão? A tese de Satanás poderia ser sustentada por ele? Será que de fato ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro? Qual foi a reação de Jó ao ter a notícia de que num único dia ele foi à falência e perdeu tudo que possuía? O versículo 21 do capítulo 1 responde, diz assim: e disse Jó: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Você está entendendo o que Jó respondeu? Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. O que Jó está dizendo é o seguinte: o que eu granjei entre o berço e a sepultura de bens, é de Deus, não consiste na abundância dos meus bens. O que eu granjei, o que eu ganhei, não consiste nos meus bens. Eu tenho um Deus para adorar que está acima disso daí. A vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Quanta gente, irmãos, estão indo atrás de Deus só por causa do dinheiro. E Jó mantém a sua integridade, conserva a sua fé, não peca contra Deus. Satanás começa a arrepiar, fala: o que está acontecendo com esse cara? Mesmo sofrendo o maior de todos os golpes financeiros, indo à falência, Jó fala no versículo 22 do capítulo 1: em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Ele não culpou a Deus. Jó não pecou e não culpou a Deus. Muitas vezes nas revisões, nos retiros que fazemos, nós temos que achar o coração das pessoas, e as pessoas vêm: eu preciso perdoar Deus, porque eu acusei Deus, porque eu perdi, porque... Você entende o nível que Deus quer te levar essa noite? Você entende onde Deus quer te levar essa noite? Deus quer te fazer crescer. Deus é soberano. Diga comigo: Deus é soberano. A primeira tese de Satanás então está reprovada. Diga: a primeira tese está reprovada. Porque Jó perdeu tudo e continuou amando a Deus. Perdeu tudo e continuou amando a Deus. Pense em você. E se você perdesse? Não precisa ser tudo. Tem gente que vai uma batida no carro, fala: Deus não me protegeu, não vou mais na igreja. Perdeu um emprego, não vou mais na igreja. Tem gente que fez um negócio e levou um prejuízo. Vou desistir de Deus. Imagina que coisa, falam que crente é abençoado, agora levei um prejuízo na minha empresa, estou quase quebrado. Agora notem outra coisa. Qual era a segunda tese de Satanás? Lembra? Ninguém ama mais a Deus do que a família. Diga comigo: a segunda tese de Satanás
Ninguém ama mais a Deus do que a família. O que é curioso é que no mesmo dia em que Jó vai à falência, acontece no mesmo dia uma outra tragédia. Pense comigo. Jó era um pai exemplar, e nós lemos aqui que ele se preocupava, era um pai amoroso, era um pai intercessor, um pai que criou 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. E mesmo sendo um homem muito rico, os manteve sempre unidos. Lembra que ele chamava eles depois de uma festa e falava: venham para cá, vocês vão se purificar, nós vamos orar junto, nós vamos ajoelhar junto, nós vamos sacrificar, porque esse era o princípio do arrependimento, nós vamos na lei, né? Nós vamos sacrificar. Então ele estava sempre cuidando dos seus filhos. Vocês acham que isso é fácil para um pai? Vocês acham que isso é automático? É assim? Não, precisava muito esforço. Vocês acham que o dinheiro é uma liga agregadora da família? Hoje em dia o dinheiro é uma liga agregadora. Este pai era um homem que na sua agenda, tão congestionada de um empresário rural, né? Ele era um empresário rural, fiquei pensando lá, o cara é um empresário. E o maior dos empresários do Oriente, conseguia encontrar tempo e as primícias do seu tempo para orar com seus filhos, para chamar os filhos, para corrigir os filhos, para levantar sacrifícios em favor dos filhos, para examinar se os filhos não estariam pecando no coração contra Deus. Em outras palavras, ele não se preocupa apenas com a reputação dos filhos, mas com a glória de Deus sobre a vida deles, sobre os filhos deles. E agora, irmãos, no mesmo dia em que o cara foi à falência, os sabeus levaram seus rebanhos, levaram tudo que tinha, veio uma tempestade, acabou com tudo. No mesmo dia da tragédia econômica, Jó recebe então uma informação de que seus 10 filhos, estando na casa do primogênito, sofrem um acidente trágico e todos eles morrem naquele acidente. Os 10 filhos. Os 10 filhos daquele pai. Jó precisava levar para o cemitério todos os seus filhos naquele dia. Todos, enfaixá-los como de costume, colocar lá na sua tumba de cada um. E eu pergunto a você, como é que um pai, a gente vê quando a criança está doente, a gente já entra em desespero. Agora, como um pai volta para casa depois de ter enterrado os seus 10 filhos num único só dia? Como ele volta? Como é que recomeça a vida? Como ele vai recomeçar a vida? O que você faria? Como é que faz para reconstruir o seu futuro? Como é que ele agora apaga essas memórias de dor? E como é que ele caminha dali para frente? Como é que eu vou dar o primeiro passo daqui para frente? O que eu falaria para Deus? Tá bom, me tirar os bens, tudo bem. Mas me tirar meus filhos, meus 10 filhos? Ah, não. Na parte B do versículo 21, Jó profere uma sentença. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Você está entendendo como é que nós cristãos precisamos encarar as perdas? Deixa lá, Josemara. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Repete isso comigo, diga: o Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Jó então reprova a segunda tese de Satanás, quando ele fala: louvado seja o nome do Senhor. Porque Satanás está dizendo: ninguém ama mais a Deus do que a sua família. Então eu vou tirar os 10 filhos dele, e ao tirar os filhos, ele vai praguejar Deus. Ele vai dizer: que Deus é esse teu? Largue mão desse Deus. Me leva à falência num dia, no mesmo dia me tira os 10 filhos. E ele fala: não, o Senhor me deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor.
Jó então reprova essa segunda tese de Satanás. Mesmo enlutado, mesmo enterrando seus filhos, mesmo diante de uma grande tragédia, sabe o que ele faz? Ele adora a Deus, ele mantém a sua integridade, ele mantém a sua fé, ele mantém o seu fervor, ele mantém o seu temor. Ele mantém o seu temor, irmãos. Ele fala, não, Deus é soberano. Deus é soberano sobre tudo, Deus sabe o que faz. Quem sou eu para dizer para Deus o que fazer? Deus sabe o que faz. Diz o verso 22 do capítulo 1 assim, ó: em tudo isso Jó não pecou, e não culpou a Deus de coisa alguma. Vamos repetir esse versículo junto? Diga comigo, em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. As duas primeiras teses de Satanás então estavam reprovadas. Jó ama mais a Deus do que ao dinheiro, e Jó ama mais a Deus do que a família. Jó ama mais a Deus do que o dinheiro, Jó ama mais a Deus do que a família. Jó está entendendo então a grandeza do Criador dos céus e da terra, daquele que fez as bactérias, mas que também fez os peixes do mar, fez os oceanos, fez as estrelas, fez o céu, fez a lua, fez tudo que existe com a palavra. Aí diz o texto que a gente leu, que acontece uma segunda reunião nos céus. Então Jó tinha dito para Satanás: eu amo mais a Deus do que o meu dinheiro, eu amo mais a Deus do que minha família, eu tenho um Deus que eu adoro, eu tenho um Deus soberano. E aí tem uma segunda reunião no céu de Deus com os seus filhos, seus anjos, possivelmente nas regiões celestiais. E diz o capítulo 2 que nós lemos no comecinho lá, que nessa segunda reunião aparece por lá Satanás, porque afinal de contas, ele está rodeando por todo lugar, olhando as famílias, olhando os seus comportamentos. Para aqueles que pensam que estão sozinhos no banheiro, que ele não está vendo, ele está vendo. Aqueles que estão falando alguma coisa que não deve falar, aquele que está tendo um compromisso, um comprometimento na sua conduta, o diabo está rondando. E aí, diz o capítulo 2 que nessa segunda reunião aparece lá então o Satanás, e é Deus quem novamente provoca o assunto. Ele diz para ele: de onde vens, homem? De onde vens, Satanás? E ele responde: de rodear a terra e passear por ela. Satanás está dizendo: eu não mudei a minha agenda. Não, eu não mudei. Por milhões de anos Satanás não muda a agenda dele. Eu estou fazendo o que eu sempre fiz. Eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Estou por aí, estou aí na área. Eu estou fazendo turismo lá em Itapema, nos irmãos da igreja de Casa do Oleiro. Eu estou examinando vidas. Eu estou examinando famílias. Eu estou examinando igrejas. Eu estou procurando uma brecha aqui e acolá. Estou por aí. E Deus então provoca ele de novo: observaste meu servo Jó? Observaste, Satanás, meu servo Jó? Não tem ninguém na terra igual a ele, Satanás. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Aí Satanás: puxa, mas eu já falei, já perdi, né? Mas Deus ainda diz para ele: e ele conserva a sua integridade. Observe onde que tem os valores aqui. Deus quer sentar no nosso coração essa noite, valores. Tem que ficar claro no nosso coração que diante de qualquer situação, a nossa integridade não pode tremer. Diante de qualquer situação, a minha integridade e a tua integridade tem que ser única. Adorador reconhece a soberania de Deus. Levanta a tua mão direita e diga: Deus, eu sou um adorador que reconheço a tua soberania sobre todas as coisas. Aplauda o Senhor Jesus. Deus está dizendo o seguinte para Satanás: olha, Satanás, as tuas duas teses primeiras estão derrotadas. Olha, Satanás, você está derrotado.
Jó provou que alguém pode amar a Deus, não por ser interesseiro naquilo que recebe de Deus, não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Essa é a questão. É aqui que nós temos, aqui que vai pegar. Adorar Deus por quem Ele é, não por aquilo que Ele me dá ou te dá, não por aquilo que Ele te fornece de favores, não por aquilo que Ele abre as portas do céu sobre sua vida ou não, pelos milagres que Ele decreta ou não. Não, adorar Deus pelo soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, majestoso Deus, Criador de tudo. Adorar por quem Ele é. E aí Satanás partiu para a terceira tese. Aí Satanás arrancou do seu alforje uma terceira tese. E a terceira tese de Satanás é essa aí: ninguém ama mais a Deus do que a sua própria vida, do que a sua própria pele. Ninguém ama mais a Deus do que a sua própria pele. E Satanás diz assim para Deus: olha Deus, pele por pele. Jó capítulo 2, versículo 4 e 5. Olha Deus, pele por pele, respondeu Satanás: um homem dará tudo que tem por sua vida. Eu desconfio, eu desafio o Senhor. Um homem vai dar tudo. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Ele foi lá para Deus e desafiou Deus: fere ele, faz ele ficar doente, tira a saúde dele. Aí eu quero ver se ele não vai te praguejar, se ele não vai se rebelar, se ele não vai gerar rebeldia no coração dele. Ele vai te amaldiçoar na tua face. Ele vai dizer: amaldiçoado seja esse Deus que tirou a minha saúde. Satanás está desafiando Deus. Mas mais uma vez, sem que Jó soubesse, confiando no coração de Jó, Deus o constitui novamente seu advogado na terra e põe a mão de Jó, põe lá na mão de Jó a reputação de Deus. Deus fala assim: vai lá então, vai lá, você vai ver. Pode tocar nos ossos dele, pode tocar na carne dele, só não pode tirar-lhe a vida. Só não pode tirar a vida. E diz o texto que Satanás sai dali e coloca em Jó tumores malignos desde a planta dos pés ao alto da cabeça. Vamos conjecturar isso comigo. Vamos tentar fazer uma cena. De repente começa a sentir uma coceira pelo corpo. A pele fica embranquiçada, né? Escamosa, avermelhada. De repente arrebenta feridas. Essas feridas vão se cobrindo de pus. Uma dor terrível que não tem analgésico que dá jeito. E esse homem ali está ali, falido, enlutado porque perdeu 10 filhos, precisa ir à cinza para que as moscas não venham por sobre ele. Pega cacos de telha e começa a raspar sua pele enegrecida, necrosada. De repente outras bolhas nos pés vão se formando, e ele tem que morder nessas bolhas dos pés para tentar aliviar a dor. A pele está toda enegrecida. Então ele começa a emagrecer. A palavra fala, ele fica magérrimo, cadavérico, um mau hálito insuportável, um mau cheiro de longe, ninguém quer chegar perto dele. A sua mulher então olha para ele, não tolera aquilo, conviver com ele daquele jeito. Os seus irmãos têm repugnância dele, as pessoas mais chegadas o desprezam, e até as crianças falam, praguejam ele. E a sua mulher então, aderindo à tese de Satanás, ela compra a tese do Satanás, e ela fala assim, não estou suportando mais ver o sofrimento do meu marido. E ela diz, Jó, amaldiçoa esse Deus e morre, homem. Comete suicídio, Jó. Qual é a tua? Deus não merece ser adorado numa dor tão cruel. Deus não merece. Abandona esse Deus. E diz a Bíblia que Jó responde para ela. Está lá no capítulo 2, versículo 10, parte A. Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Preste atenção nesse raciocínio. Eu vou aceitar o bem dado por Deus, mas o mal não.
Ela disse, se vem mal, eu injurio Deus. Eu praguejo Deus. Se vem bem, então eu adoro. Não, Deus não é um Deus de trocas. Deus é. Ele é o eu sou e pronto. Deus é soberano. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Assim como está escrito em Jó, na parte B está escrito assim, em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Será que nós, por muito menos, não pecamos com os nossos lábios? A terceira tese de Satanás, a terceira tese, estava então derrotada. Por quê? Porque Jó provou que amava mais a Deus do que a si mesmo. A mulher dele manda ele se matar e ele fala, não. Aí a Bíblia diz que vieram os amigos. Olha só, vieram 3 amigos. Cada um de um lugar diferente. Ouviram notícias das tragédias que estavam assolando a vida do seu grande amigo, empresário rural, Jó. Foram para a cidade de Jó. Se reuniram, olharam de longe, já viram Jó no meio das cinzas, magro, magérrimo, abatido, chorando, sentindo dores lancinantes. Não o reconheceram. Aproximaram-se pasmos, perplexos. Meu Deus, o que está acontecendo com esse homem? Chocados. Se assentaram com ele nas cinzas. E olha o que a palavra fala. Durante uma semana, não ousaram sequer abrir a boca. Tão pasmos eles ficaram. Calados do lado dele, atordoados pela dor que ele estava sofrendo, que atingia aquele homem impiedosamente. Eu não tenho dúvida que eles eram muito amigos deles. Muito amigo. Então Jó, no capítulo 2, versículos 12 e 13, fala assim: quando ouviram a distância, mal puderam reconhecê-lo, e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou o seu manto, colocou terra sobre a cabeça. Era impossível aceitar isso. Depois os 3 se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Você já viu alguma visita desse tipo, que consegue ficar ali 7 dias e 7 noites quietinho, olhando para analisar? Você já viu um amigo, por mais achegado que seja, fazer isso? Se condoer dessa forma? Mas diz a Escritura que eles ficaram tão atordoados. Eles ficaram tão atordoados com aquela cena, que eles começaram a pensar: ninguém sofre desse jeito sem uma causa. Esse cara tem uma causa. Esse cara está pagando alguma coisa. Que é a primeira coisa que nós, os julgadores desse planeta, fazemos. Está indo mal, mas também ela está pagando. Está pagando com a língua, está pagando suas coisas. É o que nós fazemos. E eles começaram a fazer bem isso. E aí começaram a tentar interpretar as razões que levaram Jó àquele sofrimento e àquela tragédia. Tornaram-se então consoladores molestos dele. Assacaram contra Jó os mais levianos libelos acusatórios. Começaram a acusá-lo. Chamaram de louco. Pode ver lá, está na Bíblia. Chamaram de blasfemo, de ladrão, de adúltero. Disseram que para ele que Deus matara seus filhos pela sua loucura de ter explorado os pobres, as viúvas, para se enriquecer. Começaram a acusá-lo, sem fundamento. Não, tem que ter alguma coisa que esse cara... Sabe quando você vai visitar alguém doente no hospital, e você fica, está doente, mas também, adúltero. Morreu acidentado, adúltero. Mas adúltero. Eles foram esmagando Jó assim, com acusações absolutamente impiedosas. E se tem uma coisa que Jó não fez na vida, foi sofrer calado. Então ele começou, ele nunca foi estoico, masoquista, coisa assim. Ele abriu o bico, ele falou muito, se defendeu, questionou Deus. Perguntou: por que, meu Deus? Eu te adoro, e por que está acontecendo isso? E essa pergunta foi repetida 16 vezes. Jó fala por quê, por quê, por quê. Jó vai buscar, porque Deus não se preocupa, Deus não tem problema contigo de você dizer: por que, Deus, está acontecendo comigo? Porque quem sabe Ele quer falar exatamente para você por quê. Deus, por que eu não morri no ventre da minha mãe? Ele fala. Deus, por que eu não morri ao nascer? Por que os seios da minha mãe não estavam
secos de leite para eu morrer de fome. Deus, por que o Senhor não me mata de uma vez? O que está acontecendo? Deus, por que a minha dor não cessa? Na verdade, Jó questiona Deus 34 vezes no livro, erguendo aos céus a sua queixa. Mas o que me impressiona é que diante de tantas perguntas, de tantos questionamentos, diante de tantos murmuros, diante de tantos lamentos de dor no coração, a única resposta que ele escutou de Deus, preste atenção, foi o silêncio de Deus. A única resposta que ele escutou de Deus foi o silêncio de Deus, irmãos. Nenhuma explicação, nenhuma resposta, nenhuma luz. Tem horas que isso fere mais a gente. Sabe, não é a carranca das circunstâncias, não é o cheque sem fundo que veio. É você buscar uma explicação com Deus, vir para o culto, e Deus não responde nada, Deus fica calado. Porque Ele é soberano e sabe onde quer chegar. Você já vai entender isso. Eu posso garantir que o silêncio de Deus grita muito mais alto aos nossos ouvidos do que o barulho ruidoso das circunstâncias adversas. É muito pior você não ouvir Deus do que você ter circunstâncias adversas. Eu não sei como está a tua vida. Essa noite eu não sei. Eu não sei aquilo que aflige a sua alma nessa noite. Eu não sei se você está passando por uma prova séria. Eu não sei se você está colhendo perdas como Jó. Quem sabe você perdeu bens. Quem sabe alguns aqui perderam até filhos. Saúde. Apoio da esposa. Apoio de amigos. Eu não sei se você, quem sabe, figurativamente no reino espiritual está coberto de cinzas, de lágrimas, de frustrações, de questionamentos sem respostas, de dúvidas sem esclarecimentos. Eu não sei aquilo que perturba o seu coração, a sua mente ou a sua alma essa noite. Talvez como Jó, você tenha perguntado para Deus. Talvez como Jó, você tenha orado, você tenha jejuado. Talvez como Jó, você tenha murmurado, você tenha chorado, você tenha reclamado, tenha gemido, tenha sofrido, e o silêncio de Deus se estampou sobre você, e nenhuma resposta chega. Mas mesmo nas horas mais difíceis, nas horas mais tenebrosas, de vez em quando, brotava na alma desse patriarca um lampejo da sua esperança. Lá em Jó, capítulo 2, 25 a 27, está escrito assim no livro: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Está entendendo como ele tinha um projeto de vida eterna? Está entendendo isso? E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia o meu peito, no meu peito o coração. Jó sabia que tinha um projeto de Deus para a vida dele. Será que você sabe o projeto de Deus para a tua vida? Será que você pode dizer: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra? Diga isso que o pastor faz favor, diga assim: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com meus próprios olhos. Diga mais alto agora: eu mesmo e não outro. Como anseia, bata no seu coração, como anseia no meu peito o meu coração. Aplauda esse Deus soberano que te ama. Quando Deus resolveu falar com ele, quando Deus rompeu o silêncio com Jó, quando os céus escutaram o seu clamor, e a voz divina ecoou em sua alma, não houve sequer uma explicação. Você lê o livro, eu li, reli, gastei, não tem uma explicação de Deus. Ao contrário, Deus fez para ele 70 perguntas, todas retóricas.
Deixe-me explicar o que é uma pergunta retórica, para que a pessoa que talvez não tenha entendimento possa entender isso. A pessoa que faz uma pergunta retórica, ela já sabe a resposta do questionamento que ela quer ouvir. Está entendendo? Isso é uma pergunta retórica, que é visando ajudar o destinatário da pergunta. Copiei lá do Wikipédia lá, né? Visando ajudar o destinatário da interrogação a refletir ou entender um determinado tema, assunto ou situação. E nessas 70 perguntas, Deus foi se revelando a Jó a respeito da sua grandeza, da sua soberania, do seu poder, da sua majestade. Foi fazendo perguntas que levaram Jó a se diminuir e a pequenar. Nós precisamos entender que Ele é grande. Nós cantamos aqui, Tu és grande, Tu és maravilhoso. Nós precisamos entender isso. Deus perguntou, por exemplo, para Jó: onde tu estavas quando eu lançava os fundamentos da terra? Quando eu criei a terra, quem é você? Jó, onde tu estava quando eu espalhava as estrelas no céu, no firmamento? Está escrito lá. Jó, onde tu estavas quando eu cercava as águas do mar para que não avançasse sobre a meia praia Itapema? Onde tu estava? E Deus foi mostrando a Jó o seu poder, a sua majestade, a sua glória, a sua soberania. E Jó foi se encolhendo, se encolhendo, se encolhendo. E lá no capítulo 42 do livro, há uma revelação magnífica, porque Jó vai entender então 5 coisas que, não obstante ser homem mais piedoso da sua geração, não por informações humanas ele era o mais piedoso. Nós mesmos lemos aqui no capítulo 1 que foi Deus quem definiu ele como o mais piedoso, pela revelação, avaliação de Deus. Então ele vai chegar a 5 conclusões na vida, e a primeira delas, ele reconhece a onipotência de Deus. Fui estudar esse capítulo mais profundamente, porque eu sempre tinha um conceito assim: Jó orou para os seus amigos e Deus devolveu tudo. Eu pregava isso, mas eu fui estudar isso mais profundamente, e eu observei esses 5 pontos. Primeiro, Jó reconhece, está lá no versículo 1 e 2, coloca para nós lá por favor. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Se o Senhor permitiu que eu perdesse meus 10 filhos, todo o meu dinheiro, e me deu toda essa doença, é porque o Senhor tem um plano. Há um plano nessa história. Irmãos, quando você passar por uma situação difícil, por favor, não esqueça isso que Jó conseguiu entender aqui. Não esqueça aquela dificuldade que você está passando de relacionamento, aquela dificuldade financeira, aquela dificuldade que está passando espiritual, aquela dificuldade física, aquela doença que Deus permitiu que chegasse no seu filho, na sua filha, na sua casa, aquele ente querido que você perdeu. Não esqueça, diga comigo, sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aplauda o Senhor Jesus. Não há consolo maior para mim e para você numa hora da dor do que saber que Deus não perdeu o controle. Irmãos, Deus não perdeu o controle. Olha para quem está do teu lado e diga assim: Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Que não há limitação no poder de Deus. Que quando você chegou no fundo do poço, quando você chegou no fim da linha, quando você esgotou todos os seus recursos, todo o potencial de Deus ainda está à sua disposição. Todo o potencial. Não há causa perdida para Deus. Não há problema insolúvel para Deus. Não há situação irrecuperável para Deus. Não há filho viciado que Deus não possa sacar do vício. Não há mãe problemática que Deus não possa solucionar. Não há doença incurável para Deus. Não há problema tão grave, tão sério, tão crônico que Deus não possa resolver. Amém? Aplauda o Senhor por isso, em nome de Jesus. E levanta a tua mão direita e diga assim: Deus,
Eu sei que tudo podes. Aplauda mais uma vez a ele. Então a primeira conclusão de Jó é que Deus é onipotente e tem poder para tudo e sobra poder para nós também. A segunda conclusão que esse homem chegou, ele reconhece a soberania dos propósitos divinos de Deus. Fala, opa, os propósitos de Deus têm que estar acima dos meus propósitos. Eu sei que eu sonho, eu sei que eu luto, eu sei que eu trabalho, eu sei que eu oro, eu sei que eu adoro, eu sei que eu me quebranto, eu sei que eu jejuo, eu sei que eu busco, mas os propósitos de Deus estão acima dos meus propósitos. Diga comigo, os propósitos de Deus estão acima dos meus propósitos. E Jó no versículo 2 do capítulo 42 fala assim: eu sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos teus planos. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus, meus irmãos. Nós não vivemos o acaso, nós não cremos em acaso, nós não cremos em sorte, você sabe. Crente não crê em azar, nós não cremos em determinismo, nós não temos medo de misticismo, nós cremos em uma verdade. E essa verdade é a seguinte: Deus tem um plano perfeito, Deus tem um plano eterno, e Deus tem um plano vitorioso. Deus quer te levar para a eternidade. Deus quer te levar para a eternidade. Ele quer ver você adorá-lo diante de qualquer circunstância. E então Ele vai fazer. E esse plano não vai ser frustrado. Não vai ser eu, nem você. Os demônios se levantam, o inferno se agita, o mundo nos odeia. É isso que acontece conosco. Os demônios se levantam. O inferno se agita quando um crente adora. O mundo odeia a gente. As nossas fraquezas são tantas, não é verdade? Mas o plano de Deus é perfeito, eterno e vitorioso. Louvado seja o seu nome. Deus conhece cada célula do seu corpo. Cada célula. Cada célula. Vocês viram lá em Paris? O cara acharam o dedo de um cara lá, daqueles que atirou lá. Identificaram, foram na casa dele. Pegaram o dedo pelos dados, por isso Deus nos fez exclusivo. Acharam o dedinho do cara, foram lá e colocaram o dedinho. Ela falou, opa, esse é o fulano que nós já estávamos seguindo ele. Mora em tal lugar, foram lá e prenderam o pai e o irmão dele para fazer investigação. É assim que funciona. Deus conhece cada célula do seu corpo, cada pedacinho. Deus conhece cada fio de cabelo de sua cabeça. E nem um fio de cabelo da sua cabeça vai ser tocado sem que Deus saiba, sem que Deus permita, sem um propósito. Então Jó entendeu isso. Bom, afinal de contas, por mero acaso não aconteceu isso. Há um propósito de Deus. Nós ficamos revoltados quando batem o paralama do carro da gente. Risca o carro. Ué, eu não orei a Deus que me protegesse, agora Deus não me protegeu? O que Deus é esse? Meu! E então Jó chega à terceira conclusão daquela experiência que ele estava vivendo. Ele reconhece a limitação dele. Uma experiência para eu e você viver também. Ele reconhece a profunda limitação. No verso 3 ele falou assim: tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? E aí Jó fala, confessa: certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Jó conversa, dizer para Deus: Deus, tem coisa que eu não entendo, e eu vou ficar sem entender porque eu te adoro e pronto. Na verdade eu falei que não entendia. Se você perceber, durante o livro inteiro, Jó está defendendo-se o tempo todo. Inclusive, levantando a queixa contra Deus. Quantas coisas ele falou na sinceridade do seu coração, falou: Deus, por que não me leva embora? Mas ele reconhece nesse último capítulo, ele fala assim, ele falou sem entender. Ele falou: Deus, eu não estava entendendo. Eu não estava entendendo as minhas limitações. Sabe que na nossa angústia nós também falamos coisas sem entender, não é verdade? Deus não nos condena para dizer para Ele: olha, Deus, está doendo. Deus, eu não estou entendendo. Ó Deus, Senhor, o Senhor não está vendo? Senhor, o Senhor não vai fazer nada? Deus,
O Senhor não está percebendo a situação difícil que eu estou passando? Deus não fica bravo com isso, pode ter certeza. Deus não nos esmaga por fazermos perguntas tolas para Ele. Mas Jó reconhece uma coisa, muita coisa ele falou sem saber o que estava falando. Nós somos limitados, queridos. A gente enxerga muito pouco. A gente conhece muito pouco. A gente entende pouco. E a gente entende o agora. Deus já tem o último capítulo, a gente entende agora, mas Deus tem o último capítulo do nosso livro da vida escrito e determinado. E o último capítulo da sua vida é que você já é mais do que vencedor em Cristo, porque Jesus te deu a salvação eterna. O último capítulo da sua Bíblia, Jesus está te esperando no altar branco para dizer: seja bem-vindo, filho meu. Você me declarou seu Senhor e Salvador? Sim, então você pode vir. E aí Jó entra na quarta conclusão. A quarta conclusão de Jó. Ele reconhece o seu limitado conhecimento de Deus. Ele reconhece que ele conhecia pouco. E no versículo 5 desse capítulo, ele fala, do capítulo 42, ele fala: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora é meus olhos que estão te vendo. Agora eu estou te vendo. Agora eu estou entendendo. Sabe o que me impressiona nisso? É que às vezes a gente vai visitar pessoas no hospital e a pessoa fala: agora eu estou entendendo que Deus existe mesmo. Foi Deus que me livrou daquele negócio. A pessoa está tudo quebrada lá. Antes falava: não, Deus não existe. Mas às vezes está lá pendurado com aqueles ferros assim, com as pernas fichadas, não sei o que, papapá. E aí fala: agora estou entendendo que Deus existe. É que o próprio Deus disse: Jó era o homem singular em toda a terra. Na sua geração, nenhum homem transcendeu em piedade como Jó. Não há ninguém na terra igual a ele. Homem reto, homem íntegro e homem temente a Deus. Homem que se desvia do mal. Parece que essa descrição do capítulo 42, verso 5, não combina com o diagnóstico que o próprio Deus fez acerca dele. Mas o que significa isso? Aí eu fiquei pensando, significa o seguinte: sabe, amado, sabe, amada, por mais que você conheça Deus, você não conhece Deus plenamente. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, fala assim: esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Nós vamos todos para a glória, glória a Deus. Vamos para a glória? Isso. E depois de 1 milhão de anos no céu, estava pensando, nós não vamos conhecer tudo Deus, principalmente não vamos conhecer Jesus. Depois de 1 bilhão de anos no céu, ainda assim, nós estaremos conhecendo a Jesus. Nós vamos passar toda a eternidade conhecendo Jesus. Não tem fim. Deus não tem fim. Nós só conhecemos Deus de ouvir falar. E Jó falou: agora os meus olhos te veem. Bendito seja Deus, porque o conhecimento de Deus é progressivo. Então Jó entendeu isso. Puxa, eu preciso conhecer mais Deus. Você consegue entender isso para a tua vida? E a quinta e última conclusão, já estou terminando, que Jó obteve ele reconhece a enormidade do seu pecado. Ainda assim, esse homem piedoso, esse homem íntegro, esse homem que se desviava do mal, diz assim: por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Ainda assim, perdendo os filhos, perdendo o dinheiro, doente, homem íntegro, fiel, que se desvia do mal, diz: por isso eu menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Mas como assim, se ele era o homem mais piedoso? Se o próprio Deus disse isso? Por uma razão muito simples. As pessoas que mais choram, e choram pelos seus pecados, são as pessoas mais perto de Deus. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais consciência do pecado você vai ter. Quanto mais perto você se aproximar do coração de Jesus, mais você vai ver que você precisa maior dependência dele. Quanto mais longe, mais superficialidade espiritual a gente tem. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Se você encontrar um crente que está tecendo elogios a si mesmo, saiba de uma coisa: você está diante de um crente carnal e superficial. Fiquei pensando nisso aqui.
Eu lembro que eu tenho uma ministração que eu dou num dos retiros da igreja que fala do cliente carnal, do cliente superficial. E eu fiquei pensando nisso aqui. Porque aquele que conhece a intimidade de Deus se abomina no pó e na cinza. Porque é impossível estar diante de um Deus santo, muito santo, sem dizer, ai de mim. A gente quer chegar no mesmo nível, não. Deus santo, Deus poderoso, Deus digno. Até os serafins diante dele precisam cobrir o rosto. Até os serafins. Sabe o que me impressiona? É que o livro termina e Deus não explica para Jó porque ele sofreu. Aliás, todas as pessoas envolvidas na trama desse livro, no enredo desse livro, na saga desse livro, não entenderam. Satanás estava errado nas 3 teses. Porque ele achava que Jó iria amar mais sua família, mais seu dinheiro, mais sua própria pele, e ele se enganou, porque Jó provou ao contrário. Queira Deus que quando você for avaliado, você prove que Satanás estava errado. Deus está convidando você essa noite para ser advogado de Deus. Para dizer, não, comigo você está errado, Satanás. Não há nada que possa chegar até mim que vai me fazer deixar de ser um adorador em espírito e verdade. Você pode repetir isso profeticamente com o pastor? Diga, não há nada que possa me afligir, que vai me desviar de ser um adorador em espírito e verdade. Aplauda o Senhor Jesus. A mulher de Jó também estava errada. Ela disse assim para ele, olha, você tem que parar de adorar esse Deus no sofrimento. E Jó disse, não, eu vou continuar adorando ele. Os amigos de Jó que começaram a acusá-lo estavam errados, porque achavam que Jó estava sofrendo por algum pecado que tivesse cometido, e não havia nada disso. E o próprio Jó estava errado, porque achou que Deus o afligia sem causa. Ele só entendeu quando ele olhou bem para dentro do coração dele, depois de fazer todas aquelas respostas das 70 perguntas de Deus, e ele falou, eu tenho muito que crescer. Deus não explica. No livro inteiro Deus não explicou. Agora diga comigo, Deus não explica, mas Deus restaura. Nem sempre você tem explicação, mas sempre que você se manter fiel, prega essa frase para você, para essa noite, diga assim, sempre que eu me manter fiel, Deus vai restaurar. Aplauda o Senhor Jesus por isso. Quando você está bem com dinheiro, com saúde, com família, com amigos, e alguém vem e critica você e machuca você, você pode dizer, tudo bem, isso não me atinge. Agora pensa uma coisa comigo, o camarada estava falido. Pensa outra coisa, o camarada perdeu os filhos. Pensa outra coisa, o cara perdeu a saúde. A mulher do cara manda ele morrer. E os amigos o acusam e pisam ele. Fazem acusações levianas, chamam ele de ladrão, chamam de cara adulto, chamam de louco. O que vocês acham que está no coração desse homem? Qual a reação dele? O que é que tem no coração do Jó? Qual o sentimento que povoa a alma dele? Mágoa, ressentimento, tristeza? Aí sabe o que Deus faz? Durante todo o tempo, ele está se defendendo dos seus amigos, defendendo. Aí Deus diz o seguinte, lá no versículo 10, depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Depois que Jó orou por seus amigos. Hoje uma pessoa falou para mim sobre amargura, eu falei, a amargura se cura com oração, ore pela pessoa. Eu tenho uma mágoa profunda do meu ex-marido, ore por ela, ore por ele, todos os dias, toda hora. Sabe o que Deus está dizendo? Meu filho, saia do campo da defesa e entre no campo da intercessão, comece a orar. Porque enquanto você estiver se defendendo, você é o centro do mundo. Não é verdade? Quando a gente se defende, a gente chama o centro do mundo para a gente. Agora, por que você não pode guardar mágoa de uma pessoa, não é verdade? Quando você ora por ela, você vai guardar mágoa dela? Não. Se você tem mágoa, ora por ela. E se você ora, a mágoa vai embora. Então é quando Jó saiu do campo da autodefesa
ele vai para o campo da intercessão, no versículo 10. Está terminando o livro, nós estamos terminando o nosso tempo, está passando um pouquinho. É aí que Deus restaura a sorte de Jó. E Deus lhe devolve em dobro tudo que ele tinha, tudo. Duplamente rico. Se ele era o mais rico do Oriente, agora ele é duplamente o mais rico. Deus devolve a saúde dele, Deus devolve a esposa para ele, restaura o casamento dele, Deus devolve os rebanhos, está tudo dobrado. E ele passa por mais 140 anos para ver os filhos dos até a terceira e a quarta geração. Deus devolve os bens em dobro. Pode vir, pastora. Deus restaura os amigos. Deus restaura o casamento dele. Imagina comigo essa cena, quando o cara estava na pior, a mulher dele mandou ele morrer. Morre, cara! Morre! Agora está com saúde, está com dinheiro, ele poderia dizer, ah, minha filha, agora não, vai te virar para lá, sai daqui. Não, Deus curou o coração dele, Deus restaurou o casamento dele. Diz a Bíblia que agora ele tem 10 filhos, tem mais 10 filhos. E você então pode perguntar para o pastor, pastor, eu não estou entendendo, se Deus devolveu tudo em dobro para Jó, que está lá escrito no versículo 10, ele não tinha que ter 20 filhos? Não, ele tinha, para nós crentes, para nós entender, ele tinha 10 filhos no céu e 10 filhos na terra. Então Deus deu 20 filhos para ele, 10 estavam no céu e 10 estavam na terra. Deus restaurou toda a vida dele. Fique de pé. Creia, Deus é um Deus soberano sobre todas as coisas. Que esta palavra possa penetrar profundo no seu coração e possa mudar a sua escala de valores a respeito de Deus. Sugiro que você leia o livro de Jó. Sugiro que você medite sobre esses pensamentos de Jó, que você conheça a grandeza de Deus ao tratar com Jó, o silêncio de Deus contigo. Há um propósito. Deus tem propósitos claros para a nossa vida. Ele sabe que nós somos vitoriosos, que nós somos salvos, que nós vamos para a eternidade. Então tudo que Ele vai fazer nós passar por aqui, por essa terra, é para que a gente acrescente conhecimento, para que a gente acrescente luz, porque há um propósito dEle em nos usar para modificar outras vidas. Há um propósito dEle a dizer às vezes, olha, agora você vai passar lá pelo vale da sombra da morte, você vai passar por um período de falência, mas depois eu sei o que vai acontecer com você. Você vai passar por uma dificuldade. Eu não quero que você desista de me adorar essa noite. Eu espero que Deus tenha tocado o teu coração e você tenha entendido a necessidade de se manter como adorador fiel, adorador justo. Não importa que não está dando certo os teus planos pessoais, porque os planos de Deus são maiores que os nossos planos. A vontade de Deus é maior que a nossa vontade. Deus é grande, Deus é maravilhoso e Deus restaurou toda a vida dele. Sabe qual era o propósito de Satanás? Botar Jó contra Deus. Sabe qual é o propósito do diabo? É colocar você contra Deus. O diabo quer colocar você, Satanás quer colocar você contra Deus. Satanás quer que você abandone a igreja. Satanás quer que você abandone o evangelho. Satanás quer que você vá para o pecado. Satanás quer te fazer escravo. Mas essa noite, Deus deu essa palavra de Jó para nós. Faz tempo que eu vinha preparando ela, faz tempo que eu vinha lendo ela. Eu sabia que ia demorar um pouco mais do que o tempo necessário, mas eu queria falar para você. Não há nada nesse mundo que possa fazer um crente se desviar do projeto maior do Criador. Por mais que você esperneie, Deus vai fazer da maneira dele. Confia nisso. Eu quero convidar você a adorar Deus. A única coisa que que Satanás conseguiu foi botar Jó mais perto de Deus. Que as tristezas, que as vicissitudes, que os problemas, que as dificuldades, que os quebrantamentos. Sabe aquela vez que você tem que ir para o teu quarto e morder o travesseiro? Sabe aquela coisa que sempre eu ensino da arte de engolir sapos? Que todas essas coisas você desenvolva sempre pensando, Deus é soberano. Deus é soberano, louvado seja o nome de Deus.
Louvado seja o nome de Deus. Pastor, você está dizendo para mim que quando eu vou levar alguém para o hospital da minha família, eu tenho que dizer louvado seja o nome de Deus? Sim, eu estou dizendo isso para você. Eu estou dizendo, quando você chegar do lado do caixão de alguém, você vai dizer louvado seja o nome de Deus, porque Deus sabe o que está fazendo. O Senhor é grande, o Senhor é maior, o Senhor é muito maior que tudo isso que nós costumamos pensar. O Senhor é muito maior. Então nós não temos essa coisa de, não, nós temos que aproveitar as vicissitudes para nos aproximar de Deus. Tudo que o diabo queria era botar Jó contra Deus, mas ele botou Jó pertinho de Deus. Você pode entender Deus? Ele é seu pai, ele é soberano e ele está trabalhando em seu favor. Se você consegue entender o que Deus está fazendo, pelo menos entenda uma coisa: Ele ama você e todas as coisas cooperam para o seu bem. Não há nada que Ele faz na sua vida, que Ele permite na sua vida, que não é para o seu bem.